dia, quarto ano, tudo bom com vocês? Comigo tudo bem. Hoje eu estou super animada porque daqui a pouquinho a gente vai ter nosso encontro ao vivo e vai ser muito bacana. Mas enquanto a hora não chega, nós vamos estudar um pouquinho de história, não é verdade? Muito bem, vocês realizaram as atividades? A correção a tia está enviando para você, tá bom? Não esquece de dar o confere certinho para que fique bem legal o teu caderno e bem caprichado. E hoje já coloca a data na atividade que será realizada e também onde nós vamos estudar. Nós estaremos estudando hoje a parte do comércio na página 87 do nosso livro, tá bom? Então você já pode colocar aí dia 30 de abril. Muito bem, já estamos completando aí um mês de atividades online com muito sucesso, porque vocês são fera, estão de parabéns. Já está muito orgulhosa de tudo que vocês têm realizado, viu? Meus amores, nós vimos aí como que estava, como que era a vida, né, nas cidades medievais, como eram as casas, a saúde, a moradia. E hoje nós vamos falar a respeito do comércio. O comércio ele foi algo muito importante para o desenvolvimento e o crescimento das cidades medievais. Ele começou ocorrendo a partir das trocas entre as pessoas que tinham um certo produto, gostaria de trocar por um outro que não tinha. Por exemplo, eu tenho uma macieira e ela deu muita maçã. E eu comi, fiz compota, fiz geleia, fiz bolo, mas eu tenho muita maçã e ela vai estragar. Então eu poderia trocar com você que tem laranjas ou bananas, por exemplo. Essa prática chamada de escambo foi a prática que deu origem ao comércio. Mas com o passar do tempo e com a comercialização, essa troca entre produtos às vezes de variados valores e também que pudesse ocasionar grande quantidade, né, de uma espécie de produto para conseguir trocar por um outro, pensou-se numa nova forma. E aí foi se desenvolvido o comércio, né, a partir da venda e compra de mercadorias, usando aí o pagamento. Inicialmente, sabe qual que era uma das moedas mais utilizadas para se pagar alguma coisa? Inclusive tem uma palavrinha muito comum nos dias de hoje, que é a originária dela. Por exemplo, sal. Exatamente. O sal era um produto muito usado para poder pagar mercadorias. Inclusive, a palavra salário, ela vem de sal. Então a pessoa trabalhava o mês todo, a semana toda, e ela recebia muito sal em troca. E isso era ótimo para ela, porque o sal era algo que não estraga, ela podia guardar e trocar. Então, essa foi uma das primeiras moedas. Conforme o sistema monetário aí foi se desenvolvendo, né? Foi se pensado aí em usar o quê? As moedas, ó, tem até aqui uma cédula, né? Mas ó, as moedas de metais. Muito bem. Foi assim que se iniciou, né, a história do dinheiro. Eu tô até mandando para você um vídeo complementar bem bacaninha que fala mais a respeito da origem do dinheiro, para você poder assistir e estar mais bem informado sobre isso. Mas o fato é que o comércio foi algo muito importante no desenvolvimento das grandes cidades. Aconteciam como feiras, que eram encontros entre os comerciantes da região, camponeses dos arredores e os habitantes daquele local iam até aquele ponto, aquela feira, para fazer as suas vendas e compras, né? E era vendido e comprado todo tipo de mercadoria, desde sandália, calçado, roupa, utensílios domésticos, instrumentos para se usar no trabalho, até mesmo cereais, leite, frutas, verduras, carne, todo tipo de produto era comercializado nestas feiras. A partir do século XII, as navegações começaram a ser mais praticadas e começou-se a buscar mercadorias em Constantinopla, que atualmente é Istambul, na Turquia. E de lá eles traziam especiarias, ó, canela, especiarias, canela da Índia. Açafrão também, uma das especiarias que se trazia muito de lá. Trazia-se de lá também tecidos finos, sedas e tecidos finos, e também perfumes. Que delícia! Perfumes!
Esses produtos eles eram trazidos e comercializados em várias feiras por onde essa expedição passava. E foi assim que o comércio foi crescendo, né? Começou a circular também muitos tecidos de lã fabricados em Flanders e no norte da França, seda italiana, couro da Espanha, pele e linhos alemães, que eram produtos muito procurados também. E aqui eu vou mostrar para você as rotas no mapa que eram feitas, né? Esse mapa, se você quiser acompanhar também no seu livro, ele está na página 88. Dá uma olhadinha comigo aqui na tela nesse mapa. Nós podemos ver que estamos aí, olha, com um mapa da Europa, pegando um pouquinho do norte da África e um pouquinho ali do Oriente Médio também. Vê se você localiza aí, ó, Constantinopla, Roma, Florença, Sevilha, Lisboa, Londres. Até mesmo a nossa atividade na página 88 vai pedir para você comparar esse mapa com o mapa atual aí da Europa, norte da África e uma regiãozinha aí do Oriente Médio, para que você possa ver quais cidades que, olha, lá no século XII já existia e hoje existem com o mesmo nome. Vou te dar algumas dicas, né? Por exemplo, Londres, essas aí que te citou também, são umas cidades que Paris, né, que são cidades que existem até hoje com este nome. Muito bem, falando um pouquinho a respeito destas viagens, o que acontecia? Em cada local havia se criado um tipo de moeda própria. Então, para isso, era preciso que esses mercadores, esses viajantes que buscavam mercadorias, que eles fizessem uma troca de moeda, o que nós chamamos até hoje de câmbio. Câmbio é a troca de uma moeda pela outra moeda. Então, por exemplo, eu estou mandando também para você um link para você fazer uma conversão de moedas. Um link do Banco Central, onde tem um conversor online para você ver o valor do real em relação a outras moedas do mundo que você pode escolher lá. Aproveita, né? E fica bem antenado nisso. Nós estamos, inclusive, numa época onde está tendo uma altazinha aí do dólar, né? O dólar andou subindo. Então, por exemplo, vou pegar o exemplo do dólar, né? Nem sempre as moedas têm o mesmo valor nos países. Então, por exemplo, um dólar equivale a R$ 5,40 e não sei quantos centavos, R$ 5,42 ou R$ 5,46, por aí que está o valor do dólar. Então, para um dólar eu preciso de R$ 5,00 e quase 50 centavos para comprar um dólar. Então, se eu for para os Estados Unidos ou algum outro país que negocie com dólar, e hoje o dólar americano é uma das moedas mais bem aceitas no mundo, em praticamente todos os lugares do mundo você pode negociar com dólar, eu vou precisar de R$ 5,50 para trocar por um dólar. Então, essa troca, por isso que muitas vezes você troca um valor e recebe um valor menor ou maior, dependendo da relação entre essas duas moedas, tá certo? Então, o câmbio, ele vai ter muitas vezes essa diferença de valores. E nessa época das navegações, compras de mercadorias, era uma importação e exportação, né? Eles já praticavam o câmbio, essa troca de moedas. É interessante, aqui a gente vai ler o Você Sabia, que está na página 89. Acompanha aí comigo, por favor. Você sabia? As moedas, elas são tão antigas quanto as primeiras cidades. As moedas de metal surgiram no século 7 a.C. na Grécia Antiga. As cédulas foram inventadas mais tarde na China no século 10 e nos países europeus por volta do século 17. As imagens impressas nas moedas de metal e também nas cédulas refletem a cultura do povo ao qual pertence. Podem conter diferentes representações, mas imagens relacionadas ao poder político e econômico de personalidades históricas foram muito utilizadas, como as efígies. Efígie, se você olhar aí bem do ladinho, está escrito o que é. É a representação de uma pessoa em uma moeda, pintura ou escultura. Então, elas foram muito usadas. A primeira personalidade a ter a sua efígie registrada em uma moeda foi Alexandre o Grande, da Macedônia, por volta de 330 a.C. O papel moeda e as cédulas de dinheiro podem ser impressos somente pelo órgão oficial do governo de cada país. No Brasil é o Banco Central, abreviação BACEN, por meio da Casa da Moeda, que imprime as cédulas de reais. Elas recebem várias marcas e uma numeração que as torna originais e oficiais, a fim de evitar falsificação. Muito bem, você vai pesquisar um pouquinho a respeito do nosso dinheiro. Estou mostrando aqui algumas cédulas para vocês, eu acho que você conhece todas elas, na verdade. Talvez não costume ter muitas delas aí com você, não é mesmo?
Quem tem mais é o papai e a mamãe, não é verdade? Mas você já conhece as cédulas. E nós vamos responder algumas questões sobre o dinheiro. Nós vamos fazer as atividades, aliás, algumas questões sobre a moeda brasileira, né? Tem algumas questões aí. Muito bem, nós vamos realizar as atividades da página 88 até a página 90, tá certo? E acesse os links que a tia tá mandando, que vai te ajudar nessas atividades, e também assiste o vídeo da história do dinheiro. Nós vamos ficando por aqui e daqui a pouco nós nos encontramos. Até já!